Mas vamos lá. O Opostos Apostos, nós conversamos um pouquinho antes, mas para que as pessoas que estão assistindo possam saber. Começamos a conversa, o debate, em que cada uma das participantes irá citar 2 pontos positivos sobre seu oposto. Então, para que todos entendam, independentemente se a gente concorda ou não com o outro, a gente tem que entender e acho que reconhecer que sempre existem pontos positivos. Então, começando por você, quais são os 2 pontos positivos que você entende do luciferianismo? Vamos lá. É uma coisa que eu admiro muito no luciferianismo sério, e eu digo sério porque eu sei que tem luciferianos aí que não são luciferianos, mas fazem um auê, mas eu admiro muito como vocês se portam, como vocês conversam, o temperamento de vocês. Dificilmente eu vejo uma pessoa que tem um trabalho sério com o luciferianismo se exaltando, enfim, partindo pra cima, esse tipo de coisa. Eu acho que isso é não sei, mas parece ser um fundamento da filosofia de vocês que eu admiro bastante. E um outro ponto que eu acho muito interessante é o cuidado, o carinho, o zelo que vocês têm pelo sagrado. E aí, quando eu falo sagrado, os evangélicos já ficam, olha, mitológico. No cristianismo a gente também tem sagrado. E, infelizmente, a gente tem visto um movimento do cristianismo que não tem esse zelo. Sim. E eu admiro isso. Muito bem. Obrigado por essa observação. Posso comentar? Todos os luciferianos, como você falou, realmente que vêm de uma egrégora luciferiana, ele tem um controle mental e emocional que realmente ele não vai distribuir ofensas, levantar a tua voz, porque nós somos disciplinados para isso, né? Nós já passamos por essa fase do caos. Não que ele não venha se apresentar, mas a gente sabe manipular esse caos de uma forma muito tranquila. Então, quando uma pessoa fala de mim ou para mim, ela está falando muito mais dela do que de mim mesma. Porque eu sei o que eu sou, eu sei em quem eu creio e aonde eu quero chegar. Então, essa observação foi realmente muito importante, parabéns, porque os verdadeiros luciferianos sempre vão trazer pautas com inteligência e com sabedoria. Sim. Tá? Muito bom. Seus 2 pontos positivos. Sim. Eu posso ver de positivo em uma mulher cristã o zelo que ela tem pela sua família. Eu admiro, tirando pela minha mãe, o zelo, minha mãe é cristã, né? Então o zelo que ela cuida dos irmãos, a obediência que ela teve aos seus pais e como ela cuidou das suas filhas e agora dos seus netos, bisnetos. Então, algumas não fazem parte, como você falou, como alguns luciferianos, mas eu admiro esse zelo que a mulher cristã tem pela sua família, né? De honrar a sua família. O outro ponto positivo é a entrega desse cristão na totalidade desse Deus, que mesmo que ele não se apresente, né, de uma forma muito concreta, mas que vocês acreditam nessas promessas que estão por vir. Então, essa entrega desse Deus que não se apresenta, que você não consegue tatear, mas sentir, né? Eu acho e admiro a fé de vocês. Tá certo. Obrigada. Quer complementar? Não, acho que é isso. Acho que a família é um ponto muito importante pro cristianismo mesmo. E a respeito do Deus ser tateável, ser tangível, eu acho que para um cristão que vive realmente a fé, que se debruça realmente na fé, é um Deus tangível, é um Deus que se apresenta. Aproveitando sobre isso, defina, por favor, exatamente o que é a sua religião ou a filosofia que você segue para você. Isso é muito importante. Porque, infelizmente, a gente tem muitas vertentes com o mesmo nome e as pessoas confundem tudo, colocam tudo num saco só, chacoalha e acham que é só isso. Mas eu sou uma cristã protestante, e quando eu digo protestante, eu sou uma protestante batista, por assim dizer. É a minha... Como é que eu vou chamar? Não é uma filosofia, mas é... Dentro do protestantismo, depois que se separou da Igreja Católica e tudo mais, existiu várias vertentes, várias denominações. E dentro dessas denominações, cada uma ali com a sua confissão de fé, com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela gostaria de levar para frente como filosofia. Então, quando eu digo que eu sou batista, eu sou uma
para alguns fundamentalistas, para outros tradicionais. Mas, enfim, eu sou uma cristã protestante batista. Você, antes de passar a palavra para você, Ana Lu, você, dentro da sua própria religião, recebe críticas? Sim, com certeza. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente for olhar para os neopentecostais, que tem uma prática diferente, por exemplo, na liturgia do culto neopentecostal é diferente da liturgia do culto batista. O batista, ele é menos apegado a essas apresentações mirabolantes, esse negócio que a gente vê na TV, por exemplo, de entrevistar gente endemoniada. Dentro do culto batista não tem isso. A gente tá lá para estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e, principalmente, cultuar a esse Deus. E aí vem as críticas nesse sentido. Eles falam que eu sofria. Nesse sentido. Ana Lu, o que te define como luciferiano? O que é o luciferianismo para você? O luciferianismo, para mim, ele veio como uma ruptura desse aprisionamento da terceira dimensão, aonde nenhuma prática, de Javé e de Cristo, né, dos cristãos, pode agregar a minha fé, a minha evolução, a minha conduta. Então, o luciferianismo, para mim, é uma realidade de liberdade, de sair desse aprisionamento da matéria, aonde eu sou limitada a um Deus javeísta que me proíbe, que me condena por eu ter escolhas. Escolhas de acreditar em outros deuses, escolhas de adorar a minha ancestralidade. O luciferianismo, ele é a queda e a evolução do homem. A queda desse homem que não é abatido, que não é ferido, que não precisa desse Deus para poder conquistar, mas quando Lúcifer, que é essa luz, essa força e esse reconhecimento, diz: você é tão capaz, você é tão co-criador, você tem uma centelha que ela explode quando você manifesta o teu poder. E essa evolução é que faz eu ser uma luciferiana. A minha família, até meus 12 anos, eu frequentava a igreja batista tradicional, porque a minha avó foi uma das fundadoras do Rio de Janeiro de uma congregação. Então eu acreditava nesse Lúcifer, Satã, que é esse anjo caído. Lúcifer, para mim, ele não é um anjo caído. Ele foi uma escolha para poder nos salvar da prisão de Javé e do comando de Javé. E hoje, o meu sacro ofício é levar para a humanidade que nós não precisamos de Javé e nem do comando dele. Pelo contrário, nós precisamos furar essa terceira dimensão, invadir uma evolução dimensional, porque nada está aqui. Tudo que nós conquistamos não vem daqui. Vem de um lugar dimensional. Então, mas você acha que Lúcifer, conforme você sempre o entendeu, é do mal? Não é que é do mal. Eu entendo Lúcifer como oposição a Deus. Entende? Então, assim, se eu caracterizar Lúcifer só como do mal, parece que eu tô colocando sobre ele todo o poder de controle de maldade. Eu não acho que ele tem esse poder, esse controle. Eu acho que quando a gente fala de Lúcifer, a gente está falando sobre o opositor, o acusador, a oposição ao Criador. Então, não que o Lúcifer é mal, mas que ele é opositor a Deus. Eu não acho que ele tem o controle do mal. E quando alguém sente afinidade, conexão com o Lúcifer, isso o torna de alguma maneira negativo para você? Não vejo que é negativo. Por exemplo, ela é uma pessoa mal, ela é uma pessoa negativa porque ela é luciferiana. Eu não entendo desse jeito. Eu entendo que é uma pessoa que decidiu viver em oposição a Deus, ao que eu chamo de Criador, ao que eu chamo de Yahweh, de Javé. Então, é uma pessoa que decidiu viver a oposição do Criador. Ela decidiu viver o próprio plano dela. E não viver o plano daquilo que o Criador traçou. Mas isso não faz dela uma pessoa má. Ah, não vamos ter medo de luciferianos, não vamos conversar com luciferianos. Não vejo dessa forma. Tem gente má em todo quanto é lado. Sim, de fato. Essa é a ideia, não sentir. Eu cresci a vida toda ouvindo que é Deus, e é Deus, é Deus. A gente temente a Deus, inclusive, né?
E sempre fazendo essas orações para Deus. E aí a gente vai entendendo algumas novas teorias, entendendo que é o tal demiurgo, que esse não é o Deus, etc. Por que existe esse entendimento de que aquele Deus, o demiurgo, ele é tão maldoso, ele é tudo que a teoria, a definição, né, do luciferiano sobre Javé? Por que existe esse rótulo colocado ali diante de estudos e etc, e que o colocam como sendo alguém ou alguma figura, uma energia, uma fonte, etc, que traz essa maldade? Por que existe essa certeza e que, consequentemente, o luciferianismo é a salvação? A Thames, ela falou algo incrível. Lúcifer, ele não é o mal. Javé é o mal. Porque na Bíblia, ele diz que ele tem o poder do bem e do mal. Não é, Thames? Sim. Então, Javé. Sim. Você nunca vai ver na escrita bíblica ou nenhum grimório, algum cuneiformes, nada, falando sobre Lúcifer e sobre a sua maldade. Quando a gente fala, vamos colocar numa alegoria ou numa figura bíblica, quando a gente fala do Satanás, né, que vem como opositor, o rebelde, ele simplesmente é o carcereiro do inferno. Mas quem manda, segundo a Bíblia, tá, para esse inferno não é Satanás, é Javé. Quem tem o controle dessa terceira dimensão como criador, diferente de outros luciferianos que também têm uma missão de trazer uma mensagem, eu acredito na criação de Javé do ser humano. Ok? Então, até mesmo por controle de DNA, enfim, que a gente pode falar depois numa outra hora. Como que esse Criador, que nos formou, nos criou, que tem a tua sabedoria, que é o absoluto, né? O onisciente, onipresente, onipotente, ele não vai mensurar que dentro dessa criação haverá o mal, o pecado, o tentador. Mais adiante, as guerras. Então, assim, parabéns, Lúcifer não é o mal. Mas sim, segundo a Bíblia, a sua escrita que virou um best-seller, né? A escrita mais lida em todo o mundo é a Bíblia. Sim. A gente pode observar que ele vem comandando toda a sua criação conforme o seu bel prazer e a sua própria adoração. Enfim, se eu não sou uma adoradora, não que eu quero esse céu, nem esse paraíso, nada disso. Tá? Eu não quero. Não acredito, não quero. Mas, segundo aqueles que estão nos escutando, tá, Tânia? Que ainda estão numa formação do que querem. Se um evangelista, se um pregador, se uma pastora, se uma missionária, uma diaconisa, chegar para aquela pessoa e falar, olha, se você não aceitar Jesus, só tem um lugar que você vai, para esse inferno. Então não é o diabo que é uma invenção humana, né? Mas que é uma figura que pode representar também esse mal. Satã, Lúcifer, vamos colocar, os daimons, eles não têm essa propriedade de inferno porque eles não criaram isso. Eles só levaram o nome de mal, de ruim. Mas, na realidade, eu afirmo com todas as letras, em grandes batalhas espirituais que nós vivemos, luciferianos, que Javé é que traz o aprisionamento. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.